Então tá. Pessoal, eu queria dar uma saudação inicial, então, dizer da alegria de receber todos aí nessa sala virtual. Sábado passado a gente fez esse estudo e é como se estivéssemos lá no Boa Nova. De certa forma, a gente sente a presença de todos, assim, mesmo sendo virtual, e dizer da alegria, né? Então, para a gente começar nosso estudo, vamos começar com uma música, né, com a nossa pianista aí, renomadíssima, Carolzinha, que vai tocar para nós, Ave Maria, para a gente sentir a presença de Nossa Senhora, que nos inspira, aonde nessa música ela nos fala as palavras assim tão consoladoras e que ela adotava segundo o método de Campos no livro Boa Nova, né, capítulo 30, onde ela atendia diante das maiores dificuldades da humanidade e das pessoas que a procuravam. Ela dizia sempre que tudo passava, isso também passa. Então a Carolzinha vai nos remeter agora lá para o coração de Maria, tá bem? E depois a gente faz a prece de abertura e passamos de imediato ao marco, né? Hoje vamos continuar o livro Consolador a partir da questão 189 e sequente, se for o caso. Tá? Carolzinha, então, contigo. E depois a Dil faz a prece para nós, tá, Dil? Combinado? Perfeito. Estamos escutando? Sim, vamos à prece. Então, meus irmãos conectados com Maria, com Jesus, com o nosso Criador, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, conectados com todos os corações dos nossos familiares, amigos, irmãos de ideal espírita, que possamos ter um estudo consolador e benéfico no momento no qual nós estamos passando. Obrigada a Deus e obrigada a Jesus. Tenhamos um excelente estudo. Que assim seja.
Muito bem, muito obrigado, Carolzinha, obrigado, Gil. De imediato, então, vamos passar para o nosso prof. Marco, para continuarmos, então, a partir da 189. Isso, Marco? Enquanto não aparece a imagem, o som do Marco ali, lembrando que a 188 que nós vimos, né, na semana passada, é aquela questão que pergunta, né, o que devemos como devem os cônjuges, né, fazer para bem proceder na sua missão, né, e a gente discutiu bastante essa questão, e a sequente agora, o Marco está tentando colocar ali, ainda relacionado ao dever da família, né, porque no Consolador, o capítulo que nós estamos estudando, é o item o dever, né, e Emmanuel nos remonta, nos reporta, nos encaminha diretamente para o dever familiar, como sendo uma das coisas mais importantes. Ok, Marco? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Depois de alguns problemas técnicos aqui, consegui compartilhar a tela, tá todo mundo vendo? Sim. Tá. Sim. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou deixar todos os microfones mudos, tá? Então, se alguém quiser falar, depois tem que tirar o seu microfone do mudo. Passando, então, pessoal, para essas questões, assim como a gente viu só a questão 188, que é uma questão relacionada ao relacionamento conjugal em si, não é? A gente até vai dar uma retomada nela antes de entrar nas próximas. E aqui nesse slide que vocês estão vendo, é só para ter uma ideia que as próximas questões, a 188, a 190, a 191, são 3 questões relacionadas à criação dos filhos, certo? A questões relacionadas à paternidade, à maternidade aí com os filhos. Do estudo do Consolador, a gente tem visto que as questões, geralmente, ela de uma questão para outra vai modificando o tema principal, mas a questão dos filhos é tão importante que ela tem 3 questões em sequência, né? E essa questão, a 189, que é a que a gente vai trabalhar hoje, ela é de todas as questões do Consolador, é a resposta mais completa, mais trabalhada que eu vi que Emmanuel trouxe, né? Pelo menos dessas questões que a gente já trabalhou. Então, vai ser uma questão que ela vai ser trabalhada por partes, a resposta, tá? E a gente vai desenvolvendo ela ao longo do encontro de hoje, certo? Só que antes de entrar especificamente na questão, eu gostaria de fazer uma abordagem com vocês, retomando o que a gente viu nos encontros passados, tá? Então, para começar, na nossa questão 188, a gente viu a questão do ângulo reto da família, né? Onde vocês estão lembrados que a Emmanuel trouxe, não é, que o sentimento masculino seria essa reta horizontal, não é, mais relacionada às questões do mundo, às questões da matéria, e o sentimento feminino seria essa reta vertical, né, que aqui está representada como sentimentos, que nos conecta mais a questões morais, mais a questão de elevação espiritual, certo? E vamos dizer, o desenvolvimento harmônico dessas duas retas traz esse equilíbrio da família, tá? Mas só para vocês lembrarem, o que a gente abordou no encontro passado foi o seguinte: sentimento masculino e sentimento feminino não significa
homem e mulher, não significa que um é o pai e outro é a mãe, não é? Porque esse livro ele foi escrito vamos dizer, numa época em que a construção da sociedade era diferente, era uma sociedade mais patriarcal, onde, vamos dizer, o pai tinha a sua função e a mãe tinha a sua função. E ele foi, vamos dizer, feito dessa maneira, não é? Mas, atualmente, nós temos que ambos os sentimentos, o que a gente chama de sentimento masculino e feminino, são compartilhados entre o pai e a mãe, certo? Inclusive, para complementar essa questão, eu trago aqui um trecho de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ela é a família no processo de transformação da sociedade. E ele traz o seguinte, que nós caminhamos para um processo evolutivo para perder a forma, né? Ou seja, quando a gente abordar a questão 189, que é quais são os deveres da mãe terrestre, a mãe, nesse caso, é aquele sentimento maternal, que pode ser desenvolvido pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela tia, pelo vô, pela avó, pelas pessoas que têm, vamos dizer, um papel na educação desses filhos, certo? Então, tudo isso é para a gente entrar na questão, tá? Porque a questão em si, ela traz a seguinte pergunta para Emmanuel: que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Então, aqui, toda essa introdução foi para a gente abordar essa questão da mãe terrestre, certo? Porque os deveres de conduzir os filhos não são exclusivos da mãe, mas sim são compartilhados pelo pai, são compartilhados por todos aqueles que têm um papel na educação desses filhos, certo? Então, essa é a questão que nós vamos trabalhar hoje, onde, como eu comentei com vocês, a resposta dela, ela é bem extensa. Então, em cada slide desses, eu procurei deixar separada a resposta em função do tema a ser tratado, certo? Então, essa primeira parte, que eu separei da resposta de Emmanuel, ela está relacionada, então, à renúncia, não é, da mãe terrestre, que a mãe terrestre, voltando a relembrar, ela é, na verdade, aquelas pessoas encarregadas da educação desses filhos, né? Então, a renúncia que essa pessoa deve ter, uma renúncia de si mesmo, para melhor educar, né, os seus filhos. Então, passando a resposta aqui. No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai da infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista, contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. Certo? Então, esses 3 parágrafos, eles exaltam a questão do sacrifício, não é? Que deve ser feito em relação aos filhos, um sacrifício relacionado à renúncia, não é? Porque a gente sabe que a criação de um filho, ela exige renúncia, não é? Seja uma renúncia de lazer, uma renúncia de vícios, uma renúncia de atitudes, não é? Uma renúncia mesmo material, certo? E o erro, no caso, nesse ponto, exaltado por Emmanuel, é quando nós deixamos o egoísmo, então,
prevalecer, não é? Pensando mais em nós mesmos do que nessa educação que nós devemos ter com os nossos filhos, certo? Então, essa é a parte que eu separei relacionada à renúncia. Então, eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário a respeito dessa parte. Bom, então, vamos passar aqui para o material, vamos dizer, de apoio que eu trouxe com relação a essa primeira parte. Tá? Então, esse trecho é um trecho muito importante, que ele vem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, que é uma parte de Santo Agostinho. Então, nesse trecho, ele traz que quando nós geramos um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tá? Ou seja, geramos um corpo e a alma vem para progredir, certo? Ninguém vai gerar a alma do filho, mas a gente é responsável só por essa questão em termos de geração material. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente, certo? Então, essa parte é muito importante, porque muitas vezes a gente fica pensando em qual é a nossa missão, né? O que será que eu tenho que ganhar um prêmio Nobel? Será que eu tenho que ser uma Madre Teresa de Calcutá, um São Francisco de Assis? Né? A gente pensa lá longe sem enxergar que a nossa verdadeira missão está debaixo do nosso teto, não é? Então, é a missão que nos está confiada e que Santo Agostinho traz isso aí bem claro, não é? Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão em seu aperfeiçoamento e bem-estar futuros. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Certo? Então, aqui a gente entende a questão ali que Emmanuel traz, de que nós temos que nos livrar do egoísmo e nós precisamos de renúncia para dedicar para os nossos filhos, não é? Porque essa é a nossa missão, no caso, não é? Que nos foi dada. A segunda parte, então, da resposta para essa questão, não é? Ela está relacionada, então, ao olhar, a esse olhar com muita atenção que nós devemos ter para os nossos filhos, não é? Então, nessa resposta aqui, Emmanuel traz que a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus, não é? Então, a gente tem muito essa questão dessa posse, ou desse sentimento de posse, não é? Com os filhos, sem entender de que os nossos filhos, na verdade, são filhos de Deus, que, como Santo Agostinho trouxe, nós somos responsáveis por gerar o corpo, não é? Mas a alma desse que vai habitar esse corpo temporariamente, ela é uma alma imortal, não é? Gerada por Deus. Então, é a primeira coisa que nós devemos compreender. Desde a infância, nós devemos preparar, né, os nossos filhos para o trabalho e para a luta que os esperam, né? Então, a gente vai ver que durante essa resposta tem muitas partes que Emmanuel exalta a questão de nós não cuidarmos, não colocar esses filhos numa bolha, não é? Procurando dar tudo que eles querem, e não preparando eles para o trabalho e para as lutas, para as tristezas que eles vão ter que enfrentar, não é?
E desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhes as atitudes e consertando-lhes as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Tá? Então, aqui tem outra questão que ela está bem relacionada a esse controle, a essa, vamos dizer, esse molde desse caráter desses filhos, não é? E nós temos que nos dar conta que esse é o período propício, não é? É o período da infância. Tá, pessoal? Algum comentário aqui? Eu posso ir adiante. Então... Marco, eu estou até com uma mensagem aqui bem interessante, né, de Emmanuel, que fala do quanto, né, nós, enquanto pais, não podemos converter os nossos filhos como ornamentos inúteis na galeria das vaidades. Que também a gente não deve desenvolver, né, propiciar a eles o cárcere do egoísmo. Então, achei tão interessante isso, né, muitas vezes nos vemos, enquanto pais, fazer esse movimento inútil, né, seja às vezes com o embelezamento físico, ornamentando pelos seus talentos intelectuais, então acaba muitas vezes levando isso de forma esvaziada, somente alimentar a vaidade dos pais, né, mas desse espírito que muitas vezes já teve pelo excesso de beleza, pelo excesso de desenvolvimento da sua intelectualidade. Então, mediante isso que você está trazendo, e que Emmanuel nos aponta nessa mensagem, eu estou tentando localizar em que obra que está, é que nós temos, sem dúvida, né, a missão de olhar para a beleza interior dos nossos filhos. E Emmanuel fala, né, poder acender essa lâmpada sublime da bondade, para que eles também possam desenvolver a sua obra, né, desenvolver o seu percurso. Porque, afinal de contas, todos temos uma missão, os nossos filhos não são diferentes, e é fundamental a nossa tarefa, né, de impor muitas vezes limites, de dosar, né, os processos de aprendizado deles. Então, acho que esse é o comentário, assim, né, para a gente ver realmente a posição que a gente precisa assumir. Acho que é isso. Eu queria fazer um comentário também, Marco, no sentido de que, quando Paulo fala lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, né, que nós devemos gravitar em torno da unidade divina, quando Emmanuel coloca que nós temos que encaminhar para Deus, é ensinar esse caminho, né, que os filhos gravitem em torno da unidade divina. E ele coloca lá que para que isso aconteça, ou seja, para nós nos aproximarmos, e para aproximar os nossos filhos de Deus, nós precisamos de 3 coisas, né? É o amor, né, a justiça e a ciência, ou a sabedoria, ou o conhecimento. Então, a gente tem que propiciar a eles essas 3 coisas. E ele coloca 3 coisas que são antagônicas a isso, né? Que é o ódio, né, a ignorância e a injustiça. Então, se nós focarmos nesses 3 aspectos, automaticamente nós vamos cair também na principal das leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, é incrível como Emmanuel está em consonância com o pensamento de Paulo, com as diretrizes do Cristo, né, e torna essa questão ainda mais relevante. E é onde nós não podemos falhar, porque a pergunta vai vir, né, o que fizeste dos filhos? Conseguiu fazer com que eles entendessem a necessidade de gravitar em torno de Deus, né, e não gravitando em torno dos seus próprios umbigos? Para esse comentário que eu queria fazer. Obrigado. Perfeito, perfeito. E o que eu queria ressaltar aqui dessa questão que Emmanuel traz... O vídeo está com a mãozinha levantada depois lá. Ah, certo, pode falar.
Pode cuidar dessas mãos. Eu não sei mexer nisso aí. Estão me escutando? Pode falar, Vili. Estamos te ouvindo. Desculpa agora, né? Não sei se comentaram alguma coisa em relação ao trabalho, né, e à luta. Mas a contribuição dessa parte, ela entra na questão de que trabalho seria esse, né? Ou tendo aquele que a gente faz o ofício de cada um, mas como também nós temos o trabalho no âmbito universal, né, espiritual em si. Acredito que esse trabalho é esse trabalho que vai edificar o homem, né? E essa luta é justamente essa luta interior que nós temos que enfrentar dentro do nosso ser, né? Junto com a nossa consciência, né? Essa dualidade que nós temos, porque Jesus ele vem trazer justamente a espada, né? Para que a gente possa fazer essa separação do homem velho e do homem novo. Vou fechar aqui o áudio, é isso. Muito bem lembrado, Vini. Quando tu fala da espada, eu lembro do capacete, né? Que coloca, né? A espada, o capacete e o escudo, né? As coisas mais importantes para a boa luta, né? Que é essa luta que tu está falando, que é a luta interior para vencer tudo que o homem velho traz, né? Uma luta interior, não é com o outro. É a espada para usar dentro da gente mesmo, né? Usar o escudo, que é a vigilância, a oração, e o capacete para proteger os nossos pensamentos de nós mesmos, né? Então, bem importante essa tua colocação aí, bem atual. Obrigado, Vini. Então, pessoal, retomando aqui, o que eu queria ressaltar com relação a essa parte da resposta, não é? É que Emmanuel, ele ressalta que desde os primeiros anos, né, nós temos que ter essa atenção especial aos filhos, não é? Porque ele já demonstra a personalidade, ele já demonstra as tendências do espírito imortal, não é? Então, muitas vezes a gente tem um bebê nas mãos, ou uma criança que começou a caminhar, que está com 1, 2, 3 anos, e desde bebê, e desde que ele está nessa primeira infância, a gente já vê que às vezes ele comete alguma maldade, ele tem uma tendência assim, mas a gente releva porque diz, é criança, né? Mas o que Emmanuel ressalta aqui é que nós temos que controlar essas atitudes, né, e consertar essas posições mentais, não é? Porque essa é a ocasião mais propícia para nós modificarmos ou para nós moldarmos esse caráter, não é? Então, para a gente complementar essa, vamos dizer, essa passagem da resposta, eu trouxe aqui a questão 383, não é, do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos que qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância, não é? Dentre as muitas questões, não é, que Kardec fazia, ele tinha essa dúvida, né? Por que a gente, ao reencarnar, nós passamos pelo véu do esquecimento e temos que aprender tudo de novo, temos que aprender a ler, a falar, a nos relacionar, não é? Então, qual é a utilidade do espírito passar por esse estado? E os espíritos trazem para Kardec que o espírito reencarna tendo em vista aperfeiçoar-se. E ele é mais acessível, durante esse tempo, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu desenvolvimento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Certo? Então, essa questão, ela fecha perfeitamente com essa questão que nós estamos trabalhando, não é? Porque ela traz essa missão dos encarregados da educação, não é? Que, nesse caso, é chamado de mãe terrestre na questão, não é?
na questão do livro Consolador, e justamente esse estado da infância é onde nós temos esse período mais acessível, não é? Desses espíritos, para procurar lidar com essas tendências, não é? Então, por isso que nós não podemos pensar numa educação, vamos dizer, num controle que seja, ou num molde de caráter a partir de uma determinada idade, não é? Ou seja, nós temos que estar sempre vigilantes com esse espírito imortal que vai, uma hora ou outra, demonstrar suas tendências, não é? E só para complementar essa parte aqui, Éder, quer falar? Não, Marco, pode ir. Tá, eu acho que é bom tu falar agora que caiu o meu compartilhamento ali, enquanto eu tento colocar de novo, tu pode ir comentando. Não, eu queria colocar na verdade, acho que a Carolzinha pode nos dar uma mão também, a importância da infância, que é a idade onde o espírito ele está mais atento, onde ele capta, né, tudo que a gente tem para ensinar, e é quando também se concretiza, se conclui o processo da reencarnação. Ele ainda não assumiu a identidade do espírito imortal. E ali, naquele período da infância, é o período mais importante para a gente poder colocar ali, né, os valores, através da nossa exemplificação, para que eles possam ir absorvendo, né. Então, a infância, ela se torna um período muito importante, né, para o processo da educação. Por isso que é muito importante a gente cuidar o que a gente faz perto das crianças, né, como a gente age, como a gente executa as coisas, como a gente fala com as pessoas, como o nosso comportamento para tomar uma decisão. Então, isso é uma coisa muito, 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 assim, relevante, né, porque não adianta a gente ficar falando para as crianças ou gritando com elas, e se a gente não faz um esforço para demonstrar em nós aquilo que é importante. Então, de 0 aos 7 anos é um período, assim, de extrema importância, então, que é o período da infância, como diz aí o Livro dos Espíritos. Posso falar? Vai, Carolzinha. Não, eu acho que Emmanuel sempre fecha, eu gosto muito dele, porque até ele sempre fecha com as teorias psicológicas, né, e ele nunca se contrapõe a isso. Tem no prefácio até do livro Vida e Sexo, do Chico, né, ele fala que a doutrina espírita veio para contribuir juntamente com as teorias já, né, de espíritos encarnados aqui, que vieram dos grandes teóricos dentro das teorias da psicologia. E é bem isso mesmo, né? Dentro da psicologia, a infância é um período mais importante para a educação, né, dos valores, da criança ali, que passa por fases muito importantes ali dentro e a família tem, né, a mãe, o pai, a figura paterna também, como eles falam, que não é só a mãe biológica, nem a pai biológico, mas o cuidador ali, quem é responsável por essa criança, faz esse responsável, tem a missão de conduzir esse espírito para que ele aprenda, né, para que seja passada coisas muito importantes, assim, porque e final da adolescência, onde começa, né, talvez ali a tendência do espírito, é onde se dá a formação da personalidade, né? Então é a fase crucial, assim, para que a gente perceba essas tendências do espírito que está encarnado e consiga orientar da melhor maneira. Da mesma, né, tanto na doutrina espírita trabalha isso juntamente com a psicologia. Muito bom, Carolzinha. E é muito importante a gente responder para aqueles pais ou aquelas mães, né, como diz o Marco, para o sentimento feminino que habita em nós, né, uma pergunta, mas e eu que trabalho tanto, e tenho que me ausentar, tenho que deixar o meu filho com alguém para cuidar, ou na escolinha, ou com a avó, com o avô, né,
como que eu faço para não falhar nesse aspecto, né? E a resposta ela é bem simples, né? O que vale não é a quantidade de hora que tu está com a criança, mas a qualidade da hora que tu te encontra com ela. Então, chama atenção, né, Carolzinha, para a qualificação do tempo, né? E não a quantidade do tempo que tem que estar com aquela criança, né? Então, não é estar presente o tempo todo que vai significar para a criança, né, uma segurança dessa diretriz. Ao contrário, né, ficar o tempo que tiver que ficar, mas qualificando aquele momento, aí a coisa fica bem mais fácil de ser conduzida. Carol. Isso mesmo. Concordo, assim, é bem isso. A criança precisa ter a referência, né? Não é tá todo dia, não adianta estar todo dia mexendo no celular, né? Que nem hoje é muito comum, mas é ali ela saber o que foi passado para ela. Em qualquer momento da vida dela, ela vai lembrar daquela figura ali, do que representou, do que foi ensinado. Bom, tá vivo, Marco? Tá encarnado? Sim, só tô aguardando aqui para retornar. Só me permite, Marco, eu deixei ali uma passagenzinha de Paulo a Éfesos, né, que diz, né, que vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, tudo isso, né, que a Carolzinha traz, sempre ancorado, né, naquilo que o Evangelho apregoa, e aí tá tudo certo, né? Então, não é uma tarefa simples, mas toda vez que eu me questionar, né, mediante um desafio com os meus filhos, se tá certo ou tá errado, é pensar como Jesus faria. E aí a gente tem a resposta talvez mais adequada. É só uma complementação, eu deixei ali nas mensagenzinhas essa passagem, porque é uma passagem muito bonita, eu estava comentando antes que ela tá lá no livro Vinha de Luz. É isso. Muito bom, Sheila. A Lucy está com a mãozinha levantada lá. Oi, lembrando aqui do que o Éder falou, da questão 1009, que é o amor, a justiça e a ciência, né, que Paulo falou na questão, só para lembrar que o amor, no caso, a justiça era Moisés, o amor é Jesus, e a ciência é a doutrina espírita, e que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, e então as nossas crianças, ou nós mesmos, né, nós temos um período de infância para aprender, que é até os 7 anos, e nos mundos, e Kardec fala dos mundos inferiores e dos mundos superiores. Quando a gente estiver no mundo mais elevado, o nosso período de infância vai ser bem mais curto, porque a gente já vai ter ali o amor, a justiça. É só uma contribuição aqui. Enquanto a gente estiver já incorporado, o nosso período de aprendizado da infância vai ser bem mais curto. E da adolescência também. Perfeito. Eu vou retomar aqui, então, pessoal. E aqui tem outra passagem do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é dito, né, que desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que trazem sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Tá? Então, só para corroborar que realmente é desde muito pequeno, não é, que a gente tem que ter essa atenção especial. Passando agora aqui, então, pessoal, para mais uma parte da resposta, eu vou seguir aqui na resposta de Emmanuel. Então, devem sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Não é? Aquela coisa muito de pai que nós temos, não é? De comparar os nossos filhos com as demais crianças e achar que o nosso é mais inteligente, que caminhou mais rápido, que falou primeiro, não é? Sempre essa questão vamos dizer, desse cuidado ou dessa
esse endeusamento, vamos dizer, do nosso próprio filho, não é? Então, nós temos que ensinar a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e a diversidade dos temperamentos, certo? Ou seja, nós temos que entender que os filhos não são, um não é igual ao outro, não é? Cada um é diferente, cada um é um espírito imortal com as suas tendências, e a gente deve prestar atenção para essas tendências e não querer aplicar sempre a mesma fórmula a todos eles, não é? Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante e é divino, e que todo desperdício é falta grave. Ou seja, aqui é uma lição completa de evangelho, não é? A questão da dor alheia, não é? O trabalho para, vamos dizer, para evoluirmos, não é? E todo desperdício é falta grave. Então, devemos ensinar o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados, não é? Então, é justamente não manter o filho nessa bolha de proteção, não é? Em que a gente, durante o período que eles estão sob nossa guarda, sob a nossa tutela, entregando tudo de mão beijada, vamos assim dizer, não é? Sem preparar esses filhos para o mundo real, vamos dizer, não é? Então, aqui, Emmanuel ressalta bem que os filhos vão passar por uma hora de amargura, não é? Que ela é comum a todos os espíritos encarnados, certo? E por que nós temos que preparar os filhos, então, para essa hora de amargura, para os problemas também que vão passar? Nós temos que lembrar que nós vivemos, como a Lucy mesmo comentou, não é? Num mundo de provas e expiações, não é? E se nós pegarmos lá dos nossos estudos anteriores, não é? As características do mundo de provas e expiações, é um mundo no qual o mal predomina, não é? Nós temos as expiações como resgate de faltas dessa e de outras vidas, não é? Então, mesmo aquele bebezinho inocente nos nossos braços, ele pode ter expiações a passar como falta de vidas passadas, não é? E provas também vamos passar para prover o progresso do espírito. E, além disso, todos os espíritos encarnados e desencarnados, a grande maioria, não é, vão ser espíritos imperfeitos. Assim como somos todos que estamos aqui, né? Onde nós temos a predominância da matéria sobre o espírito, isso aqui tudo vem das definições do Livro dos Espíritos. Predominância da matéria sobre o espírito, uma propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que se seguem, e temos a intuição de Deus, mas não o compreendemos, não é? Então, esse é o mundo que os nossos filhos vão ter que enfrentar no futuro, não é? Quando sair debaixo da nossa tutela. Então, nós não devemos preparar eles para um mundo de conto de fadas, mas sim preparar eles de forma que eles possam trilhar o caminho da evolução deles, não é? Então, nisso que Emmanuel traz, né, que nós devemos ensinar que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino, e que todo desperdício é falta grave. Ou seja, nós temos que ir moldando esse espírito imperfeito também, mesmo com todas as nossas imperfeições, não é? Mas preparando esse espírito para passar por esse mundo de provas e expiações em caminho, né, na transição a um mundo de regeneração,
certo? Então, é justamente essa questão que eu tirei aí dessa parte da resposta de Emmanuel, não é? Porque nós temos que preparar para um mundo real que eles vão ter que enfrentar. Seguindo aqui, então, na resposta, como vocês podem ver, a resposta ela é uma palestra inteira, não é? Então, nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Não é? Então, por mais que o nosso filho vá se queixar, vá reclamar que ele está com um problema na escola, que o professor está pegando no pé dele, nós temos que fazer esse exame desapaixonado, não é? Ou seja, nós devemos encontrar a verdade em todas essas situações, não é? Será ela no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloríolas efêmeras da vida material. Então, aqui já fazemos um link também com o começo do nosso encontro de hoje, né, onde foi comentado a respeito de Maria, e Emmanuel traz, então, Maria como o símbolo, não é, das virtudes para as mães terrestres, não é? E só finalizando aqui a resposta, depois de finalizar, eu vou abrir para os comentários. Essa aqui é a última parte da resposta. E Emmanuel diz que, cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai da Misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Certo? Então, vamos dizer, esse é o programa, né, que Emmanuel traz, que a mãe terrestre, ou seja, aquele responsável pela criação dos filhos, tem esse programa e se fracassar toda essa dedicação, não é, nós devemos entregar, não é, o fruto de seus labores a Deus, não é, prescindindo de qualquer julgamento do mundo. Ou seja, devemos fazer o máximo a tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, com toda a renúncia, não é, que foi o que foi colocado no começo dessa resposta, e dentro dessa nossa renúncia e dessa atenção, vamos dizer, total nos nossos filhos, não é? Se mesmo assim tudo isso falhar, vamos dizer, nós estaríamos isentos. Não, isento não é bem a palavra, porque a gente vai acabar sofrendo junto com esse espírito que se desviar, não é? Mas, aos olhos de Deus, aos olhos, dentro de tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Certo, pessoal? Então, da minha parte, da apresentação teórica, era isso que eu tinha para apresentar, ressaltando que grande parte do material que eu apresentei para vocês, eu peguei de uma apresentação da Cris aqui, de uma palestra que ela fez sobre conduzindo os nossos filhos para o bem e para a verdade. Então, como vocês devem saber, geralmente os meus slides não são muito bonitinhos, mas com o trabalho dela aí, eles ficaram caprichados. Tá bom, pessoal? Então, agora eu abro aí para os comentários. Excelente, Marco. Assim, eu ficaria a noite inteira aqui
falando sobre esse assunto, né? É como tu falou, é uma palestra inteira, né? E acho que a gente tem que focar, sim, muito mais nessa questão, enquanto casa espírita, enquanto área da família, enquanto a RIG, né, Lisandro? Porque é muito importante isso. É a base, é o funcionamento, né? Nunca esquecendo que a gente está num mundo de provas e expiações. E que estamos sujeitos a todas as coisas, né? Porque os filhos não se sintam imunes, né, a passar por processos dolorosos, né? E os pais que conseguirem responder aquela questão, o que fizeste dos filhos que eu te confiei, né? E conseguirem responder para a sua consciência em tranquilidade, missão cumprida, né? Excelente essa questão, muito boa a apresentação a Cris vai ter que fazer essa palestra lá para nos lembrar constantemente, acho que uma vez por ano nós vamos ter que voltar, né, nessas questões aí para auxiliar, né, nesse processo. Quer falar alguma coisa, Elisandro, dentro da tua visão aí de AIGE, para nós encerrar essa questão? Não, Éder, eu cheguei um pouco atrasado aqui, estou aqui cuidando dos meus pais em Caçapava, mas pelo final que eu peguei ali, é muito importante isso, é bem isso, como eu comentei ali no chat, uma coisa importante, uma palavra-chave ali naquela questão 383 é que neste momento o espírito é impressionável, né? Ele está muito suscetível às impressões que recebe. Então, a gente aprende a vida inteira, a gente está sempre aprendendo, mas no momento da infância é quando marca, é quando o espírito fica marcado. E aí é interessante porque ele marca de todas as formas, né? A gente tem que ter muito cuidado, a gente como pai, como pais, como evangelizador, como a gente que de alguma forma serve de referência a alguma criança, a gente tem que tomar cuidado porque a gente está impressionando aquele espírito constantemente. Então, que seja para o bem, né? Que seja para o bem, sempre. A gente tem que estar sempre vigilante para que a gente sempre deixe a melhor impressão, o melhor exemplo. E com o passar dos anos, a gente que é pai, com o passar dos anos a gente começa a olhar os nossos filhos e ver como realmente isso é uma verdade incontestável. Sempre fica alguma coisa. E aí a gente vai percebendo isso com o passar do tempo. Então, é bom que a gente lembre sempre disso. Acho que é isso só que eu achei bacana, que eu gosto muito naquela questão. Muito bom, Lisandro. Obrigado, Vini. Levantou a mãozinha aí, Vini. Pode falar. Eu tenho, assim, algumas questões para comentar, né? Mas eu não sei se o Marco consegue voltar o slide dele. Porque para mim está travada a imagem dele aqui. Vou tentar aqui, Vini. Pode ir falando enquanto isso, Vini. Sim. Aí, assim, né, na parte ali, né, que deve sentir os filhos de outras mães como se fossem seus próprios, eu me recordei de duas situações da vida do Cristo, né? Uma de Maria de Magdala, quando ele sugere a ela a adotar, né, de maneira daquela época, os leprosos, né? Aquela adoção de mãe ali, porque eles precisavam daquele carinho, daquele amor que eles não tinham, por serem uma população renegada, né, pela população da época. E a outra parte é que Cristo, já na cruz, ele olha para Maria e olha para João, se eu não estou enganado, e chega para Maria, eis aí o teu filho. Então, essa parte me lembrou justamente esses dois momentos. A parte da tolerância mais pura, fui pesquisar a questão do significado de tolerância, né? Que tolerância define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra moral. Então, eu percebo que ensinar essa tolerância para os filhos é um detalhe muito importante, principalmente na sociedade que nós temos hoje, né? Quantas pessoas às vezes arrumam determinadas confusões, problemas,
por falta de tolerância, né? E nesse ponto ali, ele coloca que não se pode desdenhar a energia necessária no processo de educação, né? Porque não adianta somente nós tolerarmos, não enxergarmos o erro, porque nós temos que ensinar aquele espírito a se modificar diante dos seus erros, dos seus comportamentos. Outra questão também, nós temos que a dor, ela é respeitável porque a dor, ela é igual a todo mundo. E nós estamos passando por um momento agora de humanidade, onde nós temos que aprender, nós mesmos como pessoas, ensinar também aos nossos filhos, né? Não é só tarefa de mãe, é tarefa do pai e da mãe, que toda dor, independente do que seja, aconteça, ela tem que ser respeitável, porque um dia pode ser que a dor bata a nossa porta. Essa é a contribuição, pessoal. Muito obrigado, Vini. Muito importante a tua lembrança. Eu viajei aqui lá para o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, né? Onde estão todas essas situações de uma forma tão poética e bonita, né? Onde Emmanuel coloca. O Marco conseguiu botar o slide ali. Tu quer fazer mais algum comentário, alguma coisa, Vini, em torno dele? Não, eu estou com um pouco de dificuldade aqui para poder pegar assim o meu áudio aqui, então por enquanto tá bom. Obrigado. Ok. Gil, tu levantou a mãozinha, Gil. Pode falar. Liga o teu microfone. Eu queria falar uma coisa bem importante, que foi falado que a gente vive num mundo de provas e expiações, um mundo de sofrimento, né? Mas a gente não pode esquecer que às vezes a dor chega até as crianças bem cedo, né? Eu vivenciei isso na pele, né, com os meus 2 filhos. Então, além de preparar os nossos filhos para esse mundo de provas, expiações, de sofrimento, é a necessidade de evangelizá-los, porque é essa base, é isso que vai ficar quando a dor chegar. Eu precisei de 10 anos de doutrina espírita para vivenciar um momento de dor e ficar em pé. Então, eu acredito que evangelizando os meus filhos, estou preparando eles e estou ensinando eles para eles entenderem o que aconteceu com eles, né? Então, não é só a dor que vai vir, né? Talvez a dor venha hoje ou venha amanhã. Então, a importância da evangelização nesse momento é fundamental. Essa é a minha contribuição. Na teoria, é fácil falar, né? Mas quem vivencia isso de forma, né, real é bem difícil. Mas graças a Deus a gente tem essa doutrina que consola, que dá respostas, que ensina, né, os nossos filhos como que é o mundo verdadeiramente. Muito bom, Gil. Falar com sentimento de causa dá um sabor diferente, né? Para a gente poder entender, né? E a dor na criança é uma dor que tem que ser muito respeitada, né? Bem conduzida. Que bom que a doutrina te abraçou e tu abraçou a doutrina, né? Para que possa te auxiliar aí a conduzir essas almas, né? Obrigado, Gil, pelo depoimento de coração. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Pode levantar a mãozinha. Quem? A Daiana está aí presente? Você está perguntando se a Daiana está presente? Não, já foi. Marco, mais alguma colocação, Marco? Não, Éder, da minha parte era isso. Só agradecer todo mundo aí, não é, pela participação. E também, quem não conseguiu acompanhar todo o estudo, ele vai ficar disponível depois no canal do YouTube do Boa Nova, né?
Então, convidar todos aí a se inscrever ali no canal para receber essas atualizações.